Há muito tempo, pesquisadores e estudiosos discutem as origens da famosa narrativa do dilúvio universal associada à figura de Noé. No entanto, poucos sabem que essa história tem raízes ainda mais antigas, remontando à civilização sumeria. No Épico de Gilgamesh, um dos textos mais antigos da humanidade, já se encontrava um relato muito semelhante. Cerca de 15 anos antes da versão bíblica ser registrada, os sumerios contavam a história de Utnapishtim, um homem escolhido pelos deuses para construir uma enorme embarcação e salvar todas as espécies vivas da destruição. Assim como na Bíblia, os deuses sumerios decidiram enviar um grande dilúvio para purificar a terra da maldade humana. E, da mesma forma, um dos deuses, Enki, alertou Utnapishtim sobre a catástrofe iminente, instruindo-o a construir um barco para preservar os animais e sua família. A versão mais antiga desse mito sumerio data do século 17 a.C. e foi encontrada em uma tábua de argila em Nippur. Em comparação, o livro do Gênesis, que traz a história de Noé, foi escrito entre os séculos 15 e 19 a.C., segundo alguns historiadores. Isso significa que a narrativa sumeria é quase 1300 anos mais antiga que a bíblica. Além do Épico de Gilgamesh, outras tradições mesopotâmicas, como a epopeia de Atrasis e a versão em que Ziusudra e o protagonista também apresentam relatos de um grande dilúvio. Embora compartilhem semelhanças, como a escolha de um herói para salvar a vida na Terra, cada versal traz diferenças importantes. Por exemplo, os motivos que levaram os deuses a enviar o dilúvio nem sempre são os mesmos, e os protagonistas variam de acordo com a cultura. Mas afinal, porque o famoso cientista Isaac Newton acreditava que um cometa poderia ter causado o dilúvio de Noé. E o que o primeiro antipapa da história, Hipólito de Roma, tem a ver com essa história? Como seria possível que todos os animais do mundo coubessem em uma única embarcação? E por quê? Mesmo com relatos de pessoas que afirmavam ter encontrado a Arca de Noé no século XV, ninguém deu maior atenção ao assunto. Vamos explorar essas e outras questões. Antes de prosseguir, é importante entender que evidências geológicas sugerem que um grande evento natural pode ter inspirado essas narrativas. Há cerca de 8.000 anos, o derretimento de uma enorme camada de gelo na América do Norte, conhecida como Laurentide, provocou uma inundação catastrófica. Esse colapso elevou o nível global dos mares em 1,4 metro, gerando o maior pulso de água doce no Atlântico Norte dos últimos 100.000 anos. Muitos especialistas acreditam que esse fenômeno esteja por trás de diversos mitos sobre dilúvios, incluindo o de Noé. No século XVII, cientistas como Isaac Newton buscaram explicações naturais para os milagres descritos na Bíblia. Newton, um dos maiores gênios da história, observou o cometa de 1680 e, com base em seus cálculos, desenvolveu a teoria de que um corpo celeste semelhante poderia ter causado o dilúvio universal. Segundo ele, um cometa teria passado tão perto da Terra que sua cauda teria arrastado água para a atmosfera, enquanto sua forca gravitacional teria rompido a crosta terrestre, liberando os oceanos subterrâneos. Seu amigo e colega, o matemático William Stone, compartilhava dessa ideia e argumentou que fragmentos do cometa poderiam ter provocado chuvas torrenciais e inundações devastadoras. No entanto, nem todos concordavam com essa interpretação. O teólogo britânico Thomas Burnett, por exemplo, questionou a viabilidade de um dilúvio global causado apenas pela água existente na Terra, mesmo com chuvas incessantes por 40 dias. Para ele, o relato bíblico não deveria ser tomado ao pé da letra, mas sim como uma narrativa simbólica. Na versão bíblica, Deus, ao perceber a corrupção da humanidade, decide exterminar toda a vida na Terra, com esse cal de Noé, considerado um homem justo. Ele ordena que Noé construa uma arca e leve consigo sua família, além de 7 pares de cada animal considerado limpo e um par dos demais. Após 40 dias de chuva ininterrupta, as águas cobriram as montanhas mais altas, e toda a vida fora da arca pereceu. Quando as águas baixaram, a embarcação pousou no Monte Ararat, na atual Turquia. Noé soltou um corvo e, depois, uma pomba, que retornou com um ramo de oliveira no bico, sinal de que a terra estava seca novamente. Assim, Noé, sua família e os animais puderam deixar a arca, e Deus prometeu nunca mais destruir o mundo com um dilúvio. Já na versão sumeria, os deuses decidem enviar o dilúvio para aniquilar a humanidade. Porém, Enki, deus das águas doces e do submundo, avisa Ziusudra, governante de Shuruppak e filho do último rei sumerio antes da catástrofe, para que construa uma grande embarcação. Infelizmente, as instruções detalhadas para a construção do barco se perderam ao longo do tempo. O dilúvio durou 7 dias e a narrativa descreve a arca sendo sacudida pelas águas turbulentas. Quando o sol, personificado pelo deus Utu, apareceu, Ziusudra abriu uma janela,
fez oferendas de um boi e uma ovelha e, assim, o relato prossegue com o fim da inundacal betume e junco, materiais típicos da região mesopotâmica, enquanto a arca de Noé foi feita de madeira de gofer, uma espécie não identificada com precisão, mas que alguns estudiosos associam a um tipo de cipreste ou cedro. Outra distinção marcante está no destino dos sobreviventes após o dilúvio. Na versão babilônica, Atrasis e sua família são levados pelos deuses para viver em um lugar distante de uma terra mítica descrita como um paraíso onde não há doenças nem morte. Já na narrativa bíblica, Noé e sua família recebem a promessa divina de que a terra seria repovoada por eles, estabelecendo uma aliança simbolizada pelo arco-íris. As diferenças também se estendem aos animais embarcados. No relato de Atrasis, não há menção explícita ao número ou a seleção das espécies, enquanto no Gênesis, Deus instrui Noé a levar um casal de cada animal, impuro e 7 pares dos puros, uma distinção que reflete preocupações rituais posteriores. Além disso, a duração do dilúvio varia. Na epopeia de Gilgamesh, a inundação dura 7 dias e 7 noites, enquanto no Gênesis, as águas prevalecem por 40 dias e 40 noites, com um período adicional de meses até que a terra secasse completamente. Outro ponto de divergência está na figura divina. Na tradição mesopotâmica, o dilúvio é resultado de uma decisão coletiva dos deuses, que agem movidos por interesses conflitantes, como o desejo de preservar a humanidade ou o cansaço dos deuses com o barulho dos humanos. No relato bíblico, a decisão é tomada por um único Deus, que age com justiça e misericórdia, punindo a maldade, mas preservando a vida para um novo começo. Essa diferença reflete visões teológicas distintas, enquanto a mitologia mesopotâmica apresenta deuses com motivações humanas e disputas internas. A tradição hebraica enfatiza a soberania e a unidade divina. Por fim, vale destacar que, apesar das semelhanças estruturais, as duas narrativas servem a propósitos diferentes. A versão mesopotâmica, especialmente na epopeia de Gilgamesh, explora temas como a mortalidade humana e a relação ambígua entre deuses e homens, enquanto o relato bíblico reforça a ideia de aliança, obediência e redenção. Essas variações não apenas ilustram como uma mesma história pode ser adaptada a contextos culturais distintos, mas também revelam como mitos antigos continuam a dialogar com as crenças e valores de cada civilização estruturais. As duas narrativas revelam propósitos distintos. Enquanto a versão mesopotâmica, especialmente na epopeia de Gilgamesh, mergulha em questões existenciais como a finitude humana e a relação ambígua entre mortais e divindades, o relato bíblico enfatiza conceitos como aliança, obediência e redenção. Essas diferenças não apenas demonstram como uma mesma história pode ser moldada por contextos culturais diversos, mas também evidenciam como mitos antigos continuam a ecoar nas crenças e valores de cada sociedade. Quanto às descrições físicas da arca, as variações entre as tradições são igualmente reveladoras. Na versão mesopotâmica, a embarcação é construída com fibras de palmeira trancadas e selada com betume, apresentando dimensões impressionantes, cerca de 70 metros de largura e compartimentos com 6 metros de altura. Já o relato bíblico descreve uma estrutura feita de madeira resinosa, resistente à umidade, com as frestas calafetadas por dentro e por fora com betume. Esses detalhes técnicos refletem não apenas conhecimentos práticos de navegação da época, mas também a intenção de transmitir solidez e proteção divina. No entanto, as interpretações sobre o arcanal se limitaram aos textos originais. Hipólito de Roma, um dos primeiros antipapas da história, inicialmente em conflito com a Igreja, acabou se reconciliando com o papado e foi reconhecido como mártir e santo. Como escritor cristão primitivo, ele propôs uma leitura simbólica da arca associando a Cristo. Segundo Hipólito, a porta da embarcação, localizada no extremo leste, apontava para a direção da segunda vinda de Jesus. Além disso, ele afirmava que dentro dela foram guardados os ossos de Adão, junto com ouro, incenso e mirra, elementos que, no Novo Testamento, simbolizam a natividade de Cristo. Para Hipólito, até mesmo o movimento da arca sobre as águas deixava uma marca em forma de cruz, reforçando sua interpretação cristológica. Outro teólogo que buscou explicar a viabilidade da arca foi Orígenes de Alexandria. Diante das críticas sobre como um único barco poderia abrigar todos os animais, Orígenes sugeriu que Noé teria usado medidas egípcias, como o covado, e uma estrutura piramidal com base quadrada e topo afunilado. Essa hipótese, embora especulativa, reflete a tentativa de conciliar o relato bíblico com conhecimentos arquitetônicos da época. Vale lembrar que, embora a tradição judaica atribua o Pentateuco, onde está o Gênesis, a Moisés, estudos modernos indicam que os 5 livros foram compilados ao longo de séculos, representando a lei mosaica,
mas não necessariamente escritos por ele. Além disso, foi apenas no século II que o arca passou a ser descrita como uma caixa retangular com teto inclinado, formato que se consolidou na iconografia cristã. Já em textos gnósticos, como Hipostase dos Arcontes século III, a história do dilúvio assume contornos radicalmente distintos. Nesse relato, não é o escolhido por Deus, mas sim um instrumento dos arcontes, seres demiúrgicos que, no gnosticismo, governam o universo material. Quando esses seres decidem destruir a humanidade com o dilúvio, Norea, uma figura feminina associada à sabedoria gnóstica, tenta embarcar na arca para salvar-se. Os arcontes, porém, tentam impedi-la até que o anjo Elelete intervém e a resgata, preservando assim a linhagem espiritual que aguardaria a vinda do Salvador. Essa versão subverte a narrativa bíblica, apresentando o dilúvio não como um ato de justiça divina, mas como uma conspiração cósmica contra a humanidade. Ao longo dos séculos, a busca pelo Arca de Noé transcendeu o campo teológico e se tornou uma obsessão para exploradores e aventureiros. Em 1771, a Enciclopédia Britânica ainda tratava a história como um evento histórico, descrevendo a embarcação como um navio de madeira de 3 andares, com dimensões suficientes para abrigar pares de animais, embora sem especificar o número exato de espécies. Séculos antes, o século XV, surgiu a lenda de Jaco de Nisibis, um monge armenio que teria escalado o Monte Ararat em busca da arca. Segundo o historiador Fausto de Bizancio, Jaco desistiu da empreitada após receber a visita de um anjo, que lhe ordenou não prosseguir e lhe entregou uma tábua supostamente retirada da embarcação. Essa relíquia, segundo a tradical, teria sido preservada como objeto sagrado. No século XIX, o arcebispo caldeu João José Nouri afirmou ter encontrado a arca em 1887, no topo do Monte Ararat. Sua descoberta, anunciada no Parlamento das Religiões do Mundo em Chicago em 1893, foi recebida com ceticismo, especialmente após ele ser encontrado em estado de confusão mental durante uma viagem a São Francisco. Décadas depois, o astronauta James Irwin, o oitavo homem a pisar na Lua, liderou uma expedição ao Ararat em 1982, após uma conversão religiosa que o levou a abandonar a NASA. Embora a missão tenha fracassado devido a um acidente, Irwin manteve a convicção de que a arca ainda repousava na montanha, uma crença compartilhada por muitos até hoje. Apesar das inúmeras expedições e teorias, o dilúvio universal permanece como um dos grandes mistérios da humanidade. Seja como mito literário, alegoria teológica ou evento histórico, sua influência atravessa culturas e épocas, inspirando desde interpretações religiosas até buscas arqueológicas. Independentemente de sua veracidade, a história do Arca de Noé continua a fascinar, servindo como um espelho das inquietações humanas sobre sobrevivência e o desconhecido. E essas reflexões tenham despertado sua curiosidade, e se você tiver algo a acrescentar, compartilhe suas ideias nos comentários. Não se esqueça de curtir este conteúdo e compartilhá-lo com quem possa se interessar. Se ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se e acompanhe nossas redes sociais, cujos links estão na descrição. Até a próxima famosa frase: quem não conhece sua história está condenado a repeti-la. Ressoa com força. Quando olhamos para os grandes mitos e narrativas que atravessam séculos, mas o que, afinal, se repete? Não são apenas os eventos em si, mas os padrões, as escolhas humanas, os erros recorrentes, as lições que insistem em ser ignoradas. A história do dilúvio, por exemplo, não é apenas sobre uma catástrofe antiga, ela é um alerta sobre a relação entre humanidade e natureza, sobre a arrogância que precede a queda e a redenção que só vem com humildade. Se observarmos atentamente, veremos que esses temas se repetem em diferentes culturas, como se fossem ecos de uma mesma verdade. Os gregos tinham um mito de Deucalião e Pirra, os mesopotâmios a epopeia de Gilgamesh, e até mesmo tradições indígenas ao redor do mundo trazem relatos de grandes inundações. O que isso nos diz? Que, mais do que fatos históricos, essas histórias carregam verdades universais sobre resiliência, sobre a necessidade de mudança e sobre o preço da indiferença. Mas aqui esta pergunta que realmente importa, porque, mesmo sabendo disso, continuamos a repetir os mesmos erros. Talvez porque a memória humana seja seletiva. Preferimos acreditar que somos diferentes, que aprendemos, que evoluímos. No entanto, basta um olhar para as crises ambientais atuais, para os conflitos que se arrastam por gerações, para perceber que, em muitos aspectos, ainda estamos presos aos mesmos ciclos. A história não se repete literalmente, mas seus ensinamentos sim, e cabe a nos decidir se vamos ouvi-los. E você já parou para pensar em quais padrões da história se repetem hoje? E lições antigas poderiam nos ajudar a evitar novos desastres? Deixe sua reflexão nos comentários e, se este tema despertou sua curiosidade, compartilhe com quem também gosta de explorar as conexões entre passado e presente. Não se esqueça de seguir nossas redes para mais conteúdos como este. Até breve!